Falar da nossa infância parece muito fácil, simples, mas para mim está sendo um momento de recolhimento e análise profunda para entender quem eu sou hoje. Rodeada de lembranças que me mostram cores, linhas, agulhas, tecidos, texturas, moldes, crochê, tricô, todo tipo de material de costura, lágrimas e o perfume das rosas. Para quem me conhece, rapidamente vai dizer: você está lembrando da sua avó, Dona Ercília. E é assim que me lembro de uma criança que amava incondicionalmente, a pessoa que talvez tenha lhe dado o amor mais sincero, um amor que aprendi a ter e expressar com a arte. Nasci em 1983, em uma pequena cidade do interior de São Paulo, Itaju. De família simples, pai agricultor, mãe secretária de escola pública, fui criada pela minha avó materna, Dona Ercília. Desde bebê, passava apenas a noite com os meus pais, para que eles pudessem trabalhar. E durante o dia, era com a minha avó e os meus tios, filhos mais novos e ainda solteiros dela, com quem passava todo o dia. Meu avô também trabalhava o dia todo, portanto, o meu convívio social até os 2 anos de idade se restringiu apenas a adultos. E na época, para completar a renda da casa, minha avó e minha tia costumavam a costurar e bordar enxovais finos para revenda. Contam que eu não as deixavam em paz. Gatinhava entre as máquinas de costura, puxava linhas, toalhas e adorava brincar de toureiro, num faz de conta onde eu era o touro que chifrava as toalhas. Não posso dizer que lembro disso, mas consigo visualizar toda a cena. Até parece que eu sinto o cheiro do óleo Singer que colocavam para lubrificar as máquinas de costura. Os anos passaram, meu avô foi transferido para Bauru e minha mãe, grávida da minha irmã, preferiu mudar para Bariri, pensando que seria mais fácil encontrar alguém para ficar com suas meninas enquanto trabalhava. Separar-se da minha avó foi um trauma muito grande. Talvez eu tenha que repensar sobre isso. Pensando aqui e buscando os sentimentos e memórias desta época, compreendo porque não consigo entregar e demonstrar totalmente os meus sentimentos a alguém. Talvez eu tenha medo da perda, do vazio, da falta que esse alguém me fará no futuro. Mas voltando à história, com meus avós morando em outra cidade e eu sendo cuidada por estranhos, só me recordo novamente de lembranças da infância, quando por volta de 4 a 5 anos de idade, eu começo a visitar sozinha por alguns dias a casa da minha avó em Bauru. E toda a vivência do quarto de costura retorna na construção do meu eu, das minhas habilidades criativas. As práticas e ensinamentos eram os mais simples, sempre com o intuito de brincar. Fazia a correntinha de crochê para mim e para minhas bonecas, roupinhas com pequenos retalhos de tecidos, sobras de rendinhas e cianinhas para enfeitar. E o guarda-roupa das minhas Barbies só aumentavam. Mas o mais gostoso não era fazer ou ter esses objetos, a roupa pronta. Era o processo criativo, o fazer, a explicação da minha avó com todos os detalhes e a calma ao falar. As orientações eram de como cortar o tecido, como colocar a linha na agulha, como dar acabamento. Desmancha tudo, não ficou bom. E as histórias?
Ai, as histórias! Como era bom escutar todas aquelas histórias que nem sempre envolviam pessoas que eu conhecia. Mas eu gostava de ouvir e imaginar. A história começava e o meu imaginário, a todo vapor, como um espetáculo teatral, começava a ser montado. O lugar onde se passava a cena, os personagens, os figurinos que estavam usando. Como aconteceu o ápice e o fim. E o que ela não descrevia, eu perguntava. Queria saber, criar um mundo de faz de conta com todos os detalhes. Horas e horas passávamos juntas, fantasiando um mundo só nosso. Uma dessas histórias, contada por ela, enquanto brincávamos de costurar, foi um baile que aconteceu na cidade de Itaju, uma pequena cidade, há 50 anos atrás. Não tinha muitas atrações naquela época. Para os jovens, então, quando anunciado o evento, não se falava em outra coisa. Todos os adolescentes e jovens queriam muito ir, mas o problema era o dinheiro. Como a família iria pagar a entrada das duas filhas mais velhas e ainda vesti-las de maneira atual e apresentável para a época? Seria uma missão quase impossível, mas não para a criatividade de Dona Ercília. Ela desmanchou um vestido verde que usou em outra ocasião como madrinha de casamento e fez um conjunto de saia e blusa para uma das meninas. Para outra, com um corte de lençol que planejava fazer nos próximos dias, produziu uma blusinha na cor creme, com detalhe na gola de renda branca de algodão. Consigo imaginar as emoções que essa senhora provocou em suas filhas ao realizar o desejo de jovens adolescentes com anseios à diversão e com curtição com as amigas. Só quem já passou por essa fase da vida sabe bem a importância de um fato aparentemente pequeno, uma roupa, um baile, tem para um jovem que fantasia a vida como um conto de fadas e coloca sempre o futuro no presente, ou seja, a ansiedade do agora. Não tem como esperar uma próxima vez. Seria uma frustração guardar sabe Deus quando a próxima festa na cidade. Esse carinho e aprendizagens que construí com Dona Ercília me colocaram no caminho e na dedicação à profissão de docência em arte. Minha querida vozinha tinha admiração na carreira de professor. Seu sonho, inclusive, era de ser professora. Mas pelas dificuldades da vida e o machismo cultural da sociedade da época a impediram de a realizar. Seu pai a tirou muito cedo da escola para que ela ajudasse a sua mãe a cuidar da casa e dos irmãos mais novos. E percebia muito em suas falas, em sua contação de história, o quanto isso marcou sua trajetória de vida. Quando já adolescente, em idade de prestar o vestibular, tentei de todas as formas fugir daquela vontade que eu guardava tão bem em ser professora. Não sei dizer se era porque eu não conseguia ver status nessa carreira, já que pela sociedade não temos nenhum prestígio, ou pela defasagem salarial que tanto era anunciada pelos meus professores, ou até mesmo o encantamento que eu tinha em outras profissões nas áreas de psicologia e arquitetura. Pois bem, o fato é que fui fazer um teste vocacional com uma psicóloga do cursinho que eu frequentava. E para minha surpresa, por mais que eu tentei esconder algumas informações, o resultado foi o apontamento para a arte e a carreira de docência. Eu até ri nesse momento na frente da profissional que aplicou o teste. Nesta época, eu estava morando com meus avós para cursar o cursinho e depois a faculdade. Cheguei em casa após o teste e contei a história para minha avó. E para minha surpresa, ao invés de uma chamada de atenção,
ou sei lá, demonstrar um desapontamento pelo fato de eu ter mentido na hora que fui executar o teste. Ela me abraçou e, com lágrimas nos olhos, toda emocionada, ela me disse: "Você está realizando o meu sonho. Você será uma ótima professora, assim como eu quis ser um dia." Como foi bom sentir aquele abraço com cheiro de talco tão aconchegante. Foi exatamente nesse momento que eu tive a certeza que estava fazendo a escolha certa. Muitos anos se passaram depois desse dia. Houveram muitos acontecimentos e emoções impossíveis de descrever. Desde a cena do meu avô, enxugando as lágrimas em um lenço que carregava no bolso da calça, quando comigo foi verificar o resultado do vestibular. Aprovada. Em 2003, ingressei no curso de Educação Artística na Unesp. Não sai da minha cabeça e sempre choro ao lembrar as experiências daquele momento e do meu curso de formação. Chegava sempre empolgada, contando para eles algo interessante que havia aprendido ou observações na fase do estágio do curso. A aprovação em concursos públicos, que também faziam parte de todo o incentivo, e o ingresso na carreira da docência na rede pública. Junto a tudo isso veio o meu distanciamento, daquela casa que me acolheu com tanto carinho. A vida adulta começava. Hoje, com 39 anos de idade, 15 anos de carreira profissional, professora em sala de aula, não tenho mais meus incentivadores. A morte é difícil, mas natural. Meu avô morreu pouco depois que iniciei a carreira. Minha avó, minha querida rainha, ainda tivemos alguns anos de conversa, onde sempre trazia alguns relatos de alunos, fotos de atividades, que sempre trazia um sorriso em seu rosto, um brilho no olhar. Via a sua admiração. Ela estava toda orgulhosa. Isso me incentivava ainda mais que qualquer status, reconhecimento social ou remuneração. Eu percebia que parte do sonho dela se realizava em mim. Trago em minhas atitudes e abordagens em sala de aula, que transmitem um pouco de carinho, de histórias, de habilidades artísticas, de criatividade, sensibilidade e empatia. Emoções que em mim foram trabalhadas por essas pessoas. Consigo olhar para um aluno que já conheço e saber se naquele dia ou naquele momento ele não está bem, ou algo diferente está acontecendo com ele. Percebo que o meu papel de professor dentro de uma sala de aula é muito mais que ministrar aulas com conteúdos e habilidades que envolvam as linguagens artísticas, mas sim é a habilidade de humanizar e ajudar na educação das emoções de cada um. Colocar um pouquinho do meu coração em tudo que faço. E como dizia meu avô, tudo o que for fazer, faça com amor. E ainda tente fazer diferente de todos. Não seja comum, pois só quem é diferente se destaca.